Olá! Hoje no mundo político, a saúde pública pós-pandemia. O fim da emergência de interesse internacional da pandemia do coronavírus foi decretado recentemente pela Organização Mundial de Saúde. Mas quais desafios para o setor continuam após serem expostos nos últimos anos? Como a sociedade e a política brasileira foram afetadas no período? E o que podemos encarar pela frente? Eu converso com Fernando Ait, professor da Faculdade de Saúde Pública e diretor do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. Professor Fernando, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Olá, Marco, um prazer novamente estar aqui, poder dialogar com você e com os nossos espectadores. Professor, apesar do recente decreto da OMS, vários especialistas têm alertado que o fim do estado de emergência internacional não é o fim da pandemia do coronavírus. Por que ter essa clareza é importante? Porque o vírus continuará conosco e, ao que tudo indica, sem previsão de ir embora. Então, todos os cuidados necessários para evitar a contração do vírus se mantêm, e nesse aspecto nada muda com o fim da emergência. Inclusive, há uma grande circulação de uma das variantes ainda no Brasil, a Ômicron. É importante vacinar com a vacina bivalente agora, que já está disponível nos postos de saúde. Vale lembrar que ainda morrem no Brasil em torno de 300 pessoas por semana de Covid. Claro que a gente, depois de ter passado por período onde morriam 4.000 pessoas por dia, 300 pessoas por semana pode parecer um número razoável, mas não é. Ainda é muito alto. O coronavírus continua matando bastante gente e a melhor forma de se prevenir continua sendo a vacina. Então, é por isso que é importante nos mantermos vigilantes com relação a essa ameaça à saúde individual e coletiva no país. A doença, professor Fernando, fez mais de 7 milhões de vítimas em todo o mundo e praticamente 10% desse triste contingente foram de brasileiros. Quais foram os fatores mais determinantes na sua avaliação para o maior descontrole da pandemia por aqui nos momentos mais agudos? Olha, tivemos alguns fatores que hoje a gente pode identificar como determinantes do nosso péssimo desempenho em conter o contágio e as mortes no país. A taxa de letalidade do coronavírus no Brasil foi uma das maiores taxas de letalidade no mundo. E dentre outras razões, a gente pode mencionar, em primeiro lugar, o papel do governo federal no período, então presidido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, um negacionista da própria pandemia, a gente se lembra, ele em múltiplas vezes vindo a público para negar a gravidade do coronavírus, negar a letalidade dessa doença, desincentivando as pessoas à vacina. Até hoje a gente vê que ele não se vacinou e com isso conduziu muitas pessoas a não se vacinarem. Uma mudança de ministros que não seguiam a cartilha do então presidente. Trocamos de ministro, o Mandetta saiu, o Taishi saiu. Então, foram 5 ministros no período, 5 ministros ao todo. Em pleno período de crise sanitária, onde tudo que precisávamos era estabilidade institucional para tocar as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e que eram negadas pelo governo federal à época, como, por exemplo, o uso de máscaras. O governo Bolsonaro vetou uma lei que foi aprovada no Congresso com obrigatoriedade de uso de máscaras no país. Por exemplo, redução do ritmo de atividades econômicas para manter no início da pandemia
principalmente, só as atividades essenciais abertas. O governo federal insistia em manter todas as atividades econômicas em funcionamento. Então, tudo isso contribuiu muito, né? Para além disso, eu gostaria de citar mais dois elementos muito importantes. O primeiro foi uma falta de coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia. A gente tinha o governo federal caminhando num sentido e os governos estaduais e municipais que sofriam maior pressão da população, com os hospitais abarrotados de gente, falta de leitos de UTI, falta de oxigênio, falta de equipamentos para entubar as pessoas, adotando outro tipo de política nacional. Então, você tinha o governo federal negando a pandemia, dizendo que estava tudo bem, sem valorizar a vacina, postergando o ingresso da vacina no país o máximo que pôde, enquanto governos estaduais e municipais faziam o que podiam para evitar o contágio e para tratar as pessoas que estavam adoecendo com esse vírus. Então, a falta de uma coordenação nacional, a falta de uma política nacional num federalismo cooperativo no Brasil foi determinante para esses 700 mil mortos. E, além disso, o desmantelamento do nosso Programa Nacional de Imunizações, que começou, vale dizer, já no período do governo Temer, mas se aprofundou muito mais seriamente durante o governo Bolsonaro. O PNI, que sempre foi um orgulho do Sistema Único de Saúde, do Brasil, a nossa capacidade de vacinar brasileiros das doenças mais prevalentes, como sarampo, poliomielite, tuberculose, catapora, isso foi desmantelado, colocando pessoas sem capacidade técnica para tocar o programa dentro do Ministério da Saúde, o que fez com que essas vacinas não só não chegassem mais na ponta, e eu não estou falando só da vacina contra a Covid, mas a vacina contra a Covid também, mas com que várias coberturas vacinais no Brasil tenham decaído a níveis preocupantes, voltando a ter o Brasil sarampo. A gente era zona livre de sarampo, inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, não somos mais. A poliomielite voltou, a epidemia de tuberculose está aumentando no Brasil. Então, a nossa incapacidade de fazer uma boa campanha de vacinação, de esclarecer as pessoas da importância da vacinação e de vacinar as pessoas em massa no tempo hábil, também foi determinante para esse resultado muito triste para todos nós brasileiros. Falando na vacinação, professor, em escala global, né, também ganharam força nos últimos anos de pandemia movimentos anti-vacina, né, mesmo com a inegável importância delas para o controle da pandemia. O que explica essa dinâmica e como o poder público deve agora lidar com essas resistências da sociedade? Olha, o movimento anti-vacina, ele é um movimento que historicamente sempre existiu. Vale lembrar que no Brasil a gente teve uma revolta chamada Revolta da Vacina, quando o Oswaldo Cruz tentou implantar uma política de vacinação obrigatória no início do século passado no país, mas mais recentemente a gente já vinha assistindo, principalmente em países desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos, movimentos anti-vacina muito fortes, baseados em dois principais argumentos. O primeiro argumento é o da liberdade individual, então ninguém deve ser obrigado a se vacinar, porque isso faz parte de uma liberdade do indivíduo, querer se vacinar ou não. Esse é um dos argumentos. E o outro argumento é o argumento de quem segue cartilhas mais antroposóficas, naturistas, de cuidado com o corpo e com a saúde,
e não gosta de colocar nenhum tipo de medicamento ou agente externo dentro do seu organismo. Esses dois argumentos fizeram o movimento antivacina crescer muito no mundo, e quando veio a pandemia, esse movimento cresceu ainda mais, porque a vacina contra a Covid foi a principal estratégia para a gente agora poder declarar o final da emergência em saúde pública na OMS, por exemplo, né? Isso por conta da vacinação. Então, ela foi muito importante e global. Então, esses movimentos que antes ainda eram um pouco mais restritos, acabaram ficando globais e se globalizaram e chegaram no Brasil com muita força. E eu gostaria de mencionar dois argumentos contrários muito fortes a essa corrente que defende a antivacina, né? Primeiro, no que diz respeito à liberdade. A liberdade, em qualquer sociedade democrática, ela é limitada pelo interesse dos outros e pelo interesse da coletividade, né? Isso desde o nascimento do Estado moderno, a liberdade de um indivíduo, ela acaba onde começa a liberdade do outro indivíduo e a proteção desse outro indivíduo e da sociedade como um todo. Quando eu falo de vacina, e as que são consideradas obrigatórias, eu estou falando de uma necessidade de um ato que é individual, a vacina se dá numa pessoa, né, num indivíduo, mas que coletivamente gera um benefício social, que é a imunização coletiva de toda a sociedade, que é atingida geralmente quando a gente tem entre 70% e 90% da população vacinada. Então, a vacina, ela além de um gesto individual de autoproteção, porque me vacinando eu me protejo, ela é um dever cívico, ela é um dever para com a sociedade, como o dever tributário, como os deveres urbanísticos, de não jogar lixo na rua, enfim, o nosso cuidado com o coletivo, com o comunitário, com o que nos é comum. Então, o argumento da liberdade individual, ele não prepondera sobre o interesse público e coletivo e sobre as vidas que eu posso salvar, protegendo coletivamente, ao me vacinar, toda a população e a comunidade. Com relação ao outro argumento, de que a vacina pode ser danosa, inclusive muitas fake news relacionadas a isso, né? Dos danos da vacina, o próprio ex-presidente, ao reafirmar que não se vacinou nessa confusão da carteira de vacinação dele, que a gente vai ver exatamente o que aconteceu, ele falou que leu a bula da Pfizer. Enfim, eu também li a bula da Pfizer e todas as vacinas contra a Covid, por exemplo, os efeitos colaterais são muito pequenos, são pequenas indisposições que passam em menos de um dia, não tem efeito colateral quase nenhum essas vacinas, né? E todas as vacinas aprovadas no Brasil, principalmente, mas isso vale para toda a sociedade desenvolvida, os estados desenvolvidos, é analisada em termos de qualidade, eficácia e segurança desses produtos. Então, eles não causarão mal de jeito nenhum. No máximo, eles não vão ter o efeito benéfico que se espera plenamente, mas mal, certamente, eles não vão fazer, além dos efeitos adversos, salvo em raríssimas exceções, geralmente associadas a morbidades. Então, mesmo aqueles que seguem correntes mais naturistas, antroposóficas, não devem ter receio de se vacinar, porque essas vacinas são extremamente seguras e são biológicas. Elas são feitas com uma tecnologia que dialoga muito bem com o nosso organismo e podem ser tomadas sem problema algum. Então, a gente tem que reverter esse quadro de queda na confiança das vacinas que a gente está vendo no Brasil hoje, Marco.
O governo já tem feito campanhas nesse sentido. Professor, há também uma leitura de que a Covid, né, apesar do saldo aí de tantas perdas humanas, possibilitou alguns avanços na proteção do direito à saúde pelo Estado no Brasil. Como isso se deu? Olha, eu diria que o principal ganho que a gente teve com a pandemia foi um reconhecimento da sociedade brasileira da importância do Sistema Único de Saúde para o Brasil. Um sistema público, universal, de acesso gratuito. Ele é um sistema financiado com recursos do Tesouro, né, de arrecadação de impostos. O cidadão, quando é atendido pelo SUS, ele não paga para ser atendido pelo SUS e ele tem um serviço de qualidade eficaz, e isso foi reconhecido pela população brasileira. Eu acho que hoje ele é um patrimônio nacional e é um orgulho de todos os brasileiros, o Sistema Único de Saúde, e ele é a principal garantia do direito à saúde que nós temos. Outros ganhos que a gente pode elencar, que vieram, né, como efeito inesperado de um período tão triste da nossa história, pode ser contabilizado em termos de uma melhor visão do Estado brasileiro sobre as deficiências do sistema. Então, a pandemia nos permitiu identificar com mais clareza algumas grandes deficiências do sistema brasileiro de saúde, como, por exemplo, as unidades de terapia intensiva, o próprio Programa Nacional de Imunização, o que a gente chama de regulação dos serviços, que é o trânsito do paciente da atenção básica para média complexidade, para alta complexidade, e voltar, né, para a atenção básica. E, principalmente, Marco, para destacar aqui, a nossa total dependência internacional de tecnologias de saúde. O Brasil ainda é muito incipiente a nossa produção local de equipamentos, bens, produtos, insumos de saúde para abastecer todo esse sistema público universal que nós temos para dar conta de 220 milhões de brasileiros. Então, a gente viu isso com as carências de respiradores, de intubadoras, de oxigênio até. Oxigênio, né? É um equipamento tão básico, tivemos que, no final das contas, importar da Venezuela, respiradores, quer dizer, alguns equipamentos de saúde muito básicos que a indústria brasileira tem plena capacidade de produção, a gente, de repente, nos vimos dependentes do mercado internacional. Então, professor Fernando, como pano de fundo, né, de todos esses problemas, talvez esteja aí o subfinanciamento da saúde pública, né, que é tratado por muitos analistas como crônico no Brasil. Como resolvê-lo nessa questão do subfinanciamento? Eu concordo com essa análise. O subfinanciamento do sistema público de saúde brasileiro, ele vem desde a criação do SUS, em 1988, pela Constituição. A gente teve alguns avanços, por exemplo, com a Emenda Constitucional 29, no ano 2000, com a lei complementar que regulamentou a Emenda Constitucional 29, mas ainda é um montante insuficiente para financiar o sistema público de saúde que está escrito na Constituição brasileira. Algumas ideias para recompor o financiamento da saúde estão na praça, né? O próprio arcabouço, a proposta de arcabouço fiscal que está sendo feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclui uma proteção ao financiamento da educação e da saúde, para que pelo menos não fique sujeito aos ciclos econômicos e em tempos de crise caia, porque isso tem sido um problema histórico no Brasil, né? Se o Brasil cresce pouco, o PIB ou tem um PIB negativo, cai também o financiamento da saúde, ao mesmo tempo que as demandas de saúde só
crescem. Então, isso é algo que a própria proposta que o governo colocou de arcabouço fiscal tenta resolver, mas também tem algumas propostas da sociedade civil, uma que é capitaneada pela Frente pela Saúde, pela Vida, que foi criada com um conjunto enorme de entidades da sociedade civil brasileira, uma proposta que foi gestada na Associação Brasileira de Economia da Saúde, tendo à frente um economista, um dos nossos melhores economistas da saúde, que é o Francisco Cúncia. Também tem uma proposta de recomposição do financiamento da saúde a médio e longo termo. Isso também está sendo muito pensado no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, do governo federal. Agora, o que a gente precisa é de uma pactuação aí entre governo e Congresso Nacional para que essas alterações legislativas para a proteção do financiamento da saúde pública no Brasil sejam feitas o quanto antes. Até lá, nós vamos continuar sofrendo com esse subfinanciamento crônico. A gestão do Ministério da Saúde, sob a ministra Nízia Trindade, professor Fernando, tem sido marcada em pouco mais de 4 meses, né, além dos gestos pró-vacina, pela revogação de portarias e retomada de programas. Um deles, uma versão, né, reformulada do Mais Médicos, e há também a promessa de reinstalação em breve do Farmácia Popular. São iniciativas que têm impactos que podem ser significativos? Sem dúvida. São programas muito importantes, né? Principalmente o programa Mais Médicos, que visa interiorizar os médicos, levar médicos para territórios onde os médicos não estão presentes, sobretudo no norte do país, em algumas regiões do Nordeste e do Centro-Oeste, e nas periferias dos grandes centros urbanos, inclusive mesmo São Paulo, eu tenho carência de médicos nas periferias, principalmente em áreas mais violentas. E o programa Mais Médicos, agora na sua versão reformulada, ele busca enfrentar essa questão com um plano estratégico que não é só contratar médicos para atuarem nesses territórios de áreas que a gente chama de desertos sanitários, né? Porque não tem equipamentos de saúde em grandes territórios, essa população fica desguarnecida em termos de acesso a serviço público de saúde, e o Mais Médicos busca levar o médico para esse território, e agora ele veio com aumento da bolsa, benefícios financeiros para o médico que opte pelo programa importantes. Então, isso pode ser uma iniciativa muito importante para melhorar o acesso de todo brasileiro a um médico quando tiver necessidade de um atendimento médico. Além disso, o programa Mais Médicos também busca formar mais médicos no Brasil, aumentar o número de médicos formados dentro do país, para a gente também não depender de médicos do exterior, que é uma das grandes críticas que o Conselho Federal de Medicina faz ao programa, é você importar médicos do exterior que, em tese, não teriam competências e habilidades adequadas para atuar no Brasil, algo que a gente pode discutir, mas a formação de médicos no Brasil também faz parte do programa, é algo estratégico que surte efeito em 10, 20 anos, e eu espero que isso se mantenha, porque é isso que vai resolver, de fato, o problema do acesso aos serviços médicos no Brasil. E o Farmácia Popular também é um programa importante que vai ser recobrado, mas vale lembrar que, ao lado do Farmácia Popular, o Brasil tem uma política nacional de assistência farmacêutica e uma política nacional de medicamentos. O Farmácia Popular é um programa que vende medicamentos subsidiados, mais baratos nas farmácias, né? Então, talvez se torne mais acessível esse medicamento, porque eu encontro em qualquer farmácia que é cadastrada no programa Farmácia Popular, que vai vender esse medicamento
geralmente um medicamento genérico subsidiado pelo governo federal. Mas o que o governo federal precisa investir mesmo é no Política Nacional de Assistência Farmacêutica e na Política Nacional de Medicamentos, que fornece medicamentos gratuitos à população brasileira nos hospitais e postos de saúde. E aí o cidadão não precisa desembolsar nada, ele tem acesso ao medicamento de forma gratuita, medicamentos que estão listados na Relação Nacional de Medicamentos e que vêm sofrendo alguns sérios problemas de gestão, causando inclusive um fenômeno que a gente chama de judicialização da saúde, porque o cidadão não acha um medicamento no posto de saúde e acaba judicializando o acesso a esse medicamento. Então, o Farmácia Popular é um programa importante também, porque ele desafoga o sistema da assistência farmacêutica gratuita e permite um copagamento para quem quer ter o acesso com alguma comodidade maior, né? Mas eu não posso descuidar do que é o principal programa de assistência farmacêutica brasileiro, que é a Política Nacional de Medicamentos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, professor Fernando. Eu que agradeço. Conversei com o professor Fernando Ait, diretor do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. Falamos sobre os impactos da pandemia do coronavírus na sociedade, na política e na saúde brasileira e dos desafios que permanecem após o fim da emergência de interesse internacional decretado pela Organização Mundial de Saúde. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.